Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lixo espacial e algumas hipóteses para a solução desse problema. Meu nome é Gabriel Monturo Temporim, eu estudo Física, licenciatura em Física na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, vamos lá então. A gente pensa muito em como mandar um homem para outro planeta, como desenvolver naves cuja velocidade chega próxima da luz, enfim, desenvolver a ciência, a engenharia aeroespacial para esses objetivos que muita gente conhece. Só que um tema que às vezes é pouco falado é justamente o lixo espacial, né? Porque toda vez que eles enviam um foguete, por exemplo, ficam alguns detritos, né? Às vezes alguns satélites que não são mais utilizados, que perderam o controle e tudo mais. Então essa imagem aí, ela simula, né, os detritos, o lixo espacial na órbita da Terra. Mas o que é o problema, né? Primeiro, o primeiro deles pode causar colisões com a Terra, né? Esse lixo pode vir a perder velocidade, porque eles estão orbitando. Eles podem perder velocidade e cair na superfície terrestre, causando acidentes, poluição, né? Que é um tema bem complicado que nós estamos tentando combater. Mas um outro problema muito grande que pode causar é justamente a colisão com satélites e estações espaciais, né? Então, a primeira foto aí, ela mostra uma colisão real que foi lá no espaço, e a segunda foto, a parte de baixo aqui, ela foi feita em terra, simulando a velocidade de uma partícula e de um detrito. Então, assim, detrito e lixo espacial, gente, não quer dizer que é só satélite gigante, coisas gigantescas, mas um parafuso também pode causar um grave problema, já que eles vão estar em altas velocidades por estarem orbitando a Terra, né? E isso causa um perigo enorme, né, para os astronautas, né? Porque simplesmente pode vir alguma coisa, bater numa nave ou numa estação espacial e simplesmente arrebentar com tudo, né? Porque olha o estrago que isso daí faz. E gera custos muito, muito elevados, né? Então, aqui alguns dados. A Agência Espacial Europeia, a ESA, em 2014, ela estima que 170 milhões de detritos espaciais estão orbitando a Terra, né? Esse dado é um pouco variável, tá? Algumas empresas trazem de um jeito, outras trazem de outro, porque depende do que elas estão considerando. Então, se considera partículas maiores que alguma certa grandeza, vai fazer diferença, né, no total geral. E a NASA, também em 2014, ela estima que 500 mil desses detritos são de tamanho considerável. Então veja que é realmente um problema. Imagina, já teve adiamento de lançamento de foguete, né, satélite e tudo mais, por conta de lixo espacial, tá? Então, a maioria, assim, em contrapartida, né, a maioria desses detritos não sobrevivem à reentrada na atmosfera, né? Então, quando eles entram, caem, começam a cair na Terra, tem todo aquele efeito de atrito, né? E gera muito calor e tal, e eles acabam se desintegrando. E, em geral, né, eles não caem em terra firme. Por quê? Porque 75% da superfície terrestre ela é dotada de oceanos, né? Então acaba que a probabilidade de ele cair em terra é um pouco menor. Mas não quer dizer que acabe com o problema lá do espaço, né? Que realmente é um problemão. Então agora a gente vai falar um pouco de algumas hipóteses que as agências espaciais, que os cientistas estão pensando para resolver esse problema, né?
Então, primeiro que eu trago aqui é uma ideia, né, que foi um engenheiro francês, né, em parceria com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Então, ele deu uma ideia em 2017. Então, o que que ele queria fazer? Ele queria fazer um tipo de um satélite com um eletroímã ajustável dentro dele, né? Então, seria esse satélite, essa bolinha aqui, ó, na parte inferior aqui da imagem, né? E aí, a partir desse ímã, todo satélite tem um ímã também dentro, um eletroímã dentro, uma coisa assim. E a hora que ele chegaria perto desse cara, ele inverteria ou a polaridade do eletroímã, né? Enfim, para afastar ou puxar esse satélite, direcionando, né, esse lixo espacial para um ponto interessante para que ele caia na Terra em um ponto interessante, certo? Mas infelizmente essa ideia também não foi colocada em prática ainda. Gente, é muito caro, né? Tudo um custo muito elevado para você levar as coisas para o espaço, para você limpar tudo isso e tal. Obviamente essa imagem é meramente ilustrativa, tá? Então, essa daqui não é bem uma solução do problema, mas é interessante quis trazer aqui. Justamente da SpaceX, né? Que é uma empresa privada norte-americana. Então, eles desenvolveram foguetes, né, cujo primeiro estágio volta e aterriza na Terra, né? Então, tipo assim, o foguete quando está subindo, né, ele libera algumas partes dele, né? Essas partes a gente chama de estágios. A primeira parte que ele libera é o primeiro estágio. Então, que geralmente é uma parte grande, uma das maiores, assim, justamente por conta que fica combustível nele e tudo mais. Então o foguete acaba liberando isso, né, quando está subindo, com uma espaçonave, por exemplo, ou com um satélite. Então ele libera isso e e aí antigamente quando liberava, ou isso aqui, esse detrito ficava em órbita da Terra, ou ele caía novamente na superfície terrestre. O que que a SpaceX fez? Eles colocaram novamente um propulsor, uma maneira de controlar esse primeiro estágio para que ele consiga aterrissar novamente na superfície terrestre, certo? E ele pode ser utilizado novamente. E isso é muito interessante, né? Porque reduz muito o custo. Isso não resolve o problema do lixo espacial que está lá na órbita terrestre, mas, em contrapartida, ele ele não gera tanto mais lixo espacial, né? Porque, enfim, reduz bastante, né? Outra hipótese aqui é do Centro Espacial de Surrey, em conjunto com a Universidade de Surrey também. Eles chamaram esse projeto de Remove Debris, certo? Então, na verdade, esse cara, ele não é um limpador ainda, é um experimento espacial. Então, eles colocaram em prática esse projeto e levaram esse satélite a partir de um foguete da SpaceX, foi a SpaceX que lançou, e ele atraca na estação espacial um módulo da, libera esse satélite, Estação Espacial Internacional, ele libera esse satélite aqui que vocês estão vendo, e aí ele anda um pedacinho na estação espacial e a estação espacial joga esse cara na órbita terrestre. Basicamente isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 experimentos. Para quê? Para saber qual é a melhor maneira de a gente limpar esse lixo espacial, certo? Então, ele foi lançado em março de 2018 e vamos ver agora os 3 experimentos que ele vai fazer. Então, o primeiro experimento é o experimento da rede, né? Ele foi realizado em setembro e outubro de 2018. Então, assim, o que é a ideia? A ideia, se vocês perceberem aqui nessa foto, ele está aqui no fundo. Essa foto aqui não é a imagem real, tá?
Eu quis trazer essa que ficou mais ilustrativo. Então ele solta esse pequeno satélite aqui simulando um detrito espacial. Ele deixa com que esse cara ande um pouquinho para frente, né? Tem um pouquinho de espaço entre eles. E depois ele solta uma rede, que é justamente essa rede aqui, que vai capturar esse, esse detrito artificial que ele lançou aqui. E os resultados foram bem interessantes. Então ele captura, essa rede ela captura, e o que acontece? Aumenta a massa desse cara e esse cara cai de novo na Terra, né? E na verdade ele não cai, ele acaba sendo deteriorado é, pela atmosfera, né? E tiveram uns resultados bem interessantes também. O experimento 2 ele foi realizado em fevereiro de 2019, vejam que é bem recente. É, a ideia eles chamaram de arpão. Então a ideia ele libera uma haste, o Remove the Breeze, ele libera uma haste com um alvo, e aí ele lança um arpão num ponto central desse alvo, certo? E ele teve um bom resultado, né? Quando fez o experimento, atingiu legal. Só que os cientistas eles estão assim com um certo receio de como que isso pode se comportar com um lixo espacial, né? Com um satélite, com alguma coisa. Então, assim, eles estão com um certo receio ainda sobre isso. Eles estão pensando, né? Como é muito recente, não tiveram ainda uma resposta. E o terceiro experimento, a vela, né? Então, o Remove the Breeze ele abre essa vela aqui, né? Que fica aqui bem dobradinha dentro dele. Foi realizado em março de 2019. Como as câmeras estavam na frente do Remove the Breeze, eles não conseguiram filmar a abertura da vela. Mas com os dados que eles tiveram, coletaram, eles conseguiram ver que realmente ela foi aberta. Então o que acontece? Essa vela aqui, ela abre e diminui um pouco a velocidade desse cara aqui, entendeu? E aí diminuindo a velocidade dele, ele ele cai na órbita, perdão, cai na atmosfera da Terra mais rapidamente, entendeu? E a ideia é que seja desintegrado também, né? E só que ele não apresentou resultados muito significativos, segundo o artigo dele. Então, assim, não temos ainda, como é recente, esse artigo publicado foi já em 2020, no começo do ano de 2020, e então, como é relativamente recente, a gente não tem ainda qual é a melhor maneira, qual a conclusão desse experimento, né? Mas os cientistas estão trabalhando muito bem nisso. E aí eu quis trazer essa última hipótese aqui, que é da Agência Espacial Federal Russa. Eu achei interessante de trazer porque temos um pouquinho do Brasil nela, vamos falar assim. Então a ideia é utilizar laser de alta potência, né, em telescópios de aproximadamente 3 metros de diâmetro, né? Diâmetro é a distância de um ponto mais externo da circunferência a um outro ponto mais externo, e posicionados em terra. Então, assim, seriam alguns telescópios posicionados em terra, e aí, com esse telescópio de 3 metros de diâmetro, aconteceria aí alguns fenômenos óticos, né? E aí eles mandariam esse laser justamente para desintegrar o lixo espacial, entendeu? Então, achei bem interessante. O que é legal o que eu falei do Brasil, né? É assim, para cobrir todo o globo terrestre, existe a Agência Espacial Federal Russa tem um telescópio na Rússia, propriamente dita, e eles colocaram um telescópio aqui no Brasil, né? Na cidade de Brasópolis, se eu não me engano, perto da Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Então, então eles conseguem cobrir todo o globo, vamos falar assim. Esse é um projeto que ainda não começou, é basicamente uma ideia só ainda. Esse telescópio no Brasil já existe
eles utilizam esses telescópios, a Agência Federal Russa, ela utiliza esses telescópios para monitorar os lixos espaciais, né? Para tentar ver a localização e tudo mais, né? E tá bem perto da gente aqui, né? Então é interessante. Bom, e uma conclusão aqui, né? Simples. Eu deixo algumas perguntas aqui, né? Quanto tudo isso vai custar e quem vai pagar a conta, né? As agências espaciais já estão, né, fazendo, se prontificando a fazer todas as coisas e tal. Mas aí fica a questão, né? Quem vai realmente pagar, quem que vai se engajar para fazer isso, né? A solução da SpaceX é interessante, né? De diminuir a quantidade de lixo lançado a cada lançamento, né? Então eles diminuem a quantidade de lixo. Mas e os outros detritos, né? Então eu deixo esses questionamentos aí. Essas aqui são algumas das minhas referências. Eu usei muitos vídeos do canal Space Today, do Sérgio Sacani. É muito legal o canal, recomendo. E gostaria de agradecer aí a presença de todos. E isso aí, muito obrigado.